Irmãos, eu vou trazer um testemunho agora, que é daqueles que, se você não puder chorar agora, clica embaixo aqui, salva ele. A hora que você tiver um tempinho, você assista, porque ele é emocionante, emocionante. O que Deus pode fazer na vida daquele que tem um pai, uma mãe que clama por ele. Não existe impossível para Deus, irmãos. Ainda mais quando tem um pai que não desiste do seu filho. O pastor que está contando esse testemunho é Paulinho de Jesus, o nome dele. Vou marcar ele aqui embaixo. Irmãos, olha para você ver como que Deus transformou a vida dele. Transformação daquelas impossível aos olhos dos homens. Mas para Deus não existe impossível. Veja. Meu pai saía da Assembleia de Deus todos os dias quando terminava o culto. Quando chegava em casa ele falava para minha mãe: Maria, cadê o nenê? Aí minha mãe dizia: nenê sou eu, viu, gente? Aí minha mãe falava: ô Expedito, quando você saiu o nenê passou batom, se maquiou e já saiu. Aí ele abaixava a cabeça triste. Aí ele dava 3 passos, parava e dizia: faz um favor para mim, bem. A minha mãe dizia: o que é, Expedito? Abre o portão da garagem. Onde você vai, Expedito, meia-noite? Você acabou de chegar da igreja, nem jantou. Aí falou: Maria, Deus está falando comigo para ir buscar a herança que Ele me deu. Meu pai abria a porta da sala, minha mãe abria o portão da garagem. Ele entrava naquele carrinho dele, com aquele terninho verde músico. Já viu aquele terninho dos crentes da Assembleia? Verde músico, parece um kiwi gigante. Meu pai com aquela bibliazinha que não tinha, a Bíblia não tinha Bíblia de estudo naquela época. Meu pai saía fazendo o filme dele, Caça a Bicha. Todas as ruas de São Paulo onde tinha travesti, meu pai passava. E tinha umas bichas que conheciam meu pai, que quando via meu pai falava: oi tio, oi tio. Sabe por que falava oi tio? Porque quando eu levei esses travestis lá em casa, meu pai não botou ninguém para fora. Meu pai deu um beijo no rosto de cada travesti e disse: depois de Jesus, vocês são os principais convidados aqui na minha casa. Quando a gente foi orar na hora da comida, meu pai disse: Deus, eu quero te agradecer por esse banquete aqui na minha casa. Eu olhava para o meu pai na mesa. Meu pai parecia Noé pilotando a arca. E a bicharada toda lá na mesa. Na hora da oração, o meu pai segurou na mão de cada um, pegou na minha mão e disse: Deus, eu quero te agradecer por esse banquete aqui na minha casa, por esse presente. Mas eu quero te louvar em primeiro lugar, Jesus, pela vida do meu filho Paulo, que embora ele ainda não esteja no centro da tua vontade, mas é ele que o Senhor está usando para que eu possa pregar o evangelho para os amigos dele. Guarda o meu filho, Senhor, porque eu sei que ele vai cantar para o Senhor, eu sei que ele vai pregar para o Senhor, eu sei que ele vai ser um testemunho vivo do teu poder. Quando nós chegamos na esquina à noite, a única conversa dos travestis era assim: ai, Mona, se eu tivesse um pai como a Paulette, eu não estaria aqui na esquina. Meu pai, quando chegava nas esquinas aqui, essas bichas viram: oi tio. Meu pai parava o carro imediatamente e dizia: ei, viu meu filho Paulo? Aí os travestis falavam: ai tio. Meu pai já descia do carro, dizia: o que aconteceu? Eu falei: ai tio, não aconteceu nada não. É que a Paulette acabou de entrar no carro do cliente para fazer um programa. Se eu fosse meu pai, com certeza eu dizia: Deus, parei por aqui. Graças a Deus eu não era meu pai. Meu pai olhava para os travestis e falava: não tem problema não. Eu saí da igreja, nem tomei um lanche. Vou tomar um lanche naquele barzinho. Os travestis: não tio, ali só tem bandido. Ele falou: Deus está comigo. O meu Senhor vive comigo. Aí ele foi, tomou um lanche e saiu rodando com o carrinho dele. 3 horas da manhã eu estou voltando do programa. Estou descendo do carro pelado, só de bota, de calcinha e com os peitos de fora.
Quando eu estou descendo no carro, o travesti grita: Paulete, olha o pastor! Quando eu olho para trás, o meu pai estacionando o carro dele. Eu fiquei branco, azul, amarelo, fechei o olho. Falei, vai ser uma baixaria, porque meu pai vai descer agora. Ele vai me quebrar no pau, nós vamos se atracar. Vai ser uma baixaria. Meu pai para na minha frente. Abre um sorriso que até hoje eu não esqueço. E diz: filho, eu vim te buscar, porque Jesus te ama. E eu também te amo. Eu não conseguia me mexer de vergonha. O meu pai vinha até mim, pegava no meu braço, eu pelado. Ele me levava até o carro. Abria a porta do carro dele, me colocou pelado dentro do carro. Tirou o paletó dele e cobriu toda a minha nudez. Quando ele deu a volta, eu digo, quando ele entrar no carro, ele vai me bater. Quando ele entrou no carro, ele passava a mão no meu rosto e dizia: filho, não importa o que eles falam que você é, nem a maneira que você está. Toda noite, quando eu dobro os joelhos, Deus fala comigo: Expedito, não abandone a herança que eu te dei. Porque Ele vai cantar hinos de adoração. Ele vai pregar a minha palavra. E eu vou levá-lo aos 4 cantos do mundo. A minha mãe na fé, que é minha amiga Tina. Minha mãe na fé, ela era minha amiga de balada. Uma senhora que gostava de ir no show da Paulete. Porque eu não aprendi a cantar aqui na igreja. Eu cantava secularmente. Fui o primeiro travesti a ter música em tema de novela. Fui o primeiro travesti a ganhar 3 prêmios Sharp. E a minha mãe na fé, a Tina, ela acompanhava meus shows. E meu pai, ela era tão amiga lá em casa que meu pai olhava para a Tina e falava: Tina, tu serás uma serva de Deus. Quando faltava cocaína para mim, ela levava. Aí ela falava: Paulete, você não deu cocaína pro pastor não, né? Porque ele tá falando que eu vou pregar. Pois foi ela que me ganhou para Jesus. Aleluia. Fala pro seu irmão: há poder nas suas palavras, viu? Poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Aí ela começou a ficar desesperada, porque eu gravei um disco, fui prêmio Sharp, música em tema de novela em 94, e comecei a viajar o mundo de novo, fazendo sucesso, mas tudo que eu ganhava eu gastava em droga e bebida, e prostituição. E eu era a pessoa mais infeliz, porque eu tinha dinheiro, eu tinha tudo, mas não tinha paz. E naquela época não existia celular, era fax, a gente passava fax. E eu lembro que eu escrevia para minha irmã, dizia assim: Tata, pede para mamãe, você ora por mim, eu não estou gostando aqui, eu não estou gostando. E não estava feliz, ganhando muito dinheiro, mas não estava feliz. Irmão, Deus foi muito bom comigo. Deus foi maravilhoso, até quando era bicha. Deus me levou ao prêmio Sharp. Tive o prazer de dividir palco com Tim Maia, com Emílio Santiago. Cantei com as maiores estrelas da música popular brasileira, e todos eles tinham respeito pela Paulete. Mas tudo isso era um vazio. E aí, quando eu volto para gravar o segundo disco para São Paulo, a minha mãe na fé vai lá em casa me buscar, porque ela vai casar. Aí ela casou, teve uma festa, aí me levou na igreja dela. Irmão, eu sou da cidade de Osasco. A igreja que ela congregava era na Vila Piauí, na entrada de uma favela. Não tinha cadeira para sentar, cabia 30 e poucas pessoas. O pastor me convidou para a inauguração, a igreja inteira achava que eu era mulher. No dia da inauguração, vou eu para a igreja. Aí lotada a igreja, porque era inauguração, 40 banquinhos tinha. A irmã que ficou na porta diaconisa, que a minha mãe na fé chamou, falou: a Paulete não é mulher, é travesti. Ela... Só que no dia da inauguração, ela guardou 3 lugares aqui na frente, na terceira fileira, para eu, a Tina e o marido da Tina, o Paiva. Aí chegamos na igreja lotadinha, botamos lá. A mulher que ia pregar não pregou. Subiu e falou pro pastor: pastor, Deus me deu uma palavra linda. Mas quando eu cheguei aqui, Deus disse que ia fechar minha boca, porque a obra que ele tem hoje aqui não é comigo. E eu travesti dentro daí, falei: nossa, esse crente é tudo doido, né? Fala com Deus. Gente, conversa de crente, o bagulho é louco, mano. Eu dizia: meu Deus do céu, Deus falou com ela, calar a boca aqui, não é para pregar. Diga comigo: Deus é bom
Deus Não, é não, bom. irmão. Deus é bom. Deus é bom. Sabe o que faz. Sabe o que faz. E sempre tem razão. E sempre tem razão. Aí o pastor da igreja, ele era meio gago. Ela deu o microfone pro pastor e desceu. Aí o pastor ficou aqui. E agora? Aí ele falou, vou dar uma oportunidade para contar um testemunho. Quem tem um testemunho de Jesus? Ninguém levantou. E ele ficou irado. Falou, como ninguém tem um testemunho de Jesus? Quem tem um testemunho de Jesus? Ninguém tem. Aí ele virou e falou, eu vou dar uma oportunidade para alguém cantar um louvor. Irmão, aquela diaconisa, amiga da minha mãe na fé, saiu correndo pelo meio da igreja. Pastor Júnior, o senhor vai dar oportunidade? Ele falou, a irmã quer cantar o hino? Ele falou, não, eu não. Aí a irmã vira e fala, mas o irmão Paulete. Você ri porque não era você que estava no meu lugar. Irmão Paulete. Irmão, eu abaixei na cadeira, falei, tira essa mulher, ela bebeu, ela fumou maconha, qualquer coisa. E a igreja levantou e falou, Satanás da igreja. Glória a Jesus. Aí eu abaixei no banco. Aí o pastor fez assim, o irmão Paulete cantando o hino, fez um hino. Então vem cantar. Eu falei, tira, ele bebeu com ela, que pastor. Irmão, inauguração da igreja, o pastor chamou um traveco para cantar, o bagulho é doido. Aí, diga, ó, irmão, nesse dia, 27 de setembro de 1997, eu descobri que o pior inimigo que nós temos não é Satanás, é o nosso ego. Irmão, Deus moveu a igreja começou, canta. Irmão, eu abaixado, eu dizia, quer saber de uma coisa? Eu vou levantar, vou cantar, esses crentes bate palma e eu vou embora. Irmão, quando eu me levantei, Deus me libertou do homossexualismo. Glória a Deus. Quando eu me levantei, eu sabia que eu não era mais bicha. Glória a Jesus. Quando eu me levantei, eu sabia que a moldura era da Paulete, mas a tela era do Espírito Santo. Aleluia. E quando eu me levantei, a igreja ficou assustada. Aí eu comecei a olhar para todo mundo, e quando eu olhei no chão onde eu estava, tinha uma poça de água suja, só onde eu estava sentado. E eu olhei para todo mundo para ver se não tinha mais água suja, não, só onde eu estava aquela água suja. Eu falei, meu Deus, eu fiz xixi na calça. Olha a vergonha que eu estou passando. Aí eu fui olhar para cima para dizer, Deus, olha o mico que eu estou pagando. Quando eu levantei a cabeça, só sobre a minha cabeça descia um líquido vermelho. E na hora eu lembrei do meu pai, filho, um dia o sangue de Jesus te purificará de todo pecado. Aquele líquido vermelho descia e acabava naquela água suja. Quando eu olhei para o pastor falou, vem a comissão. Eu falei, que bicho besta, venha comitar, estou sujo. O bom de ter um encontro com Deus é que ele mostra o seu real estado. Quando eu olhei para mim dentro da igreja, eu estava com uma botinha de salto agulha, toda cheia de strass, uma calça de oncinha, toda justa, um sutiã meia taça que se usava na época com os peitos enormes, uma blusa de seda preta por cima, toda trabalhada com pedraria, um brinco de argola enorme, o cabelo era uma trança, a sobrancelha, um arco e um batonzinho rosa para não chamar atenção. Quando eu olhei o meu estado, eu não sabia onde enfiar a cara. Quando eu olhei de novo, o pastor disse, venha como está. Eu falei, eu vi Deus me chamar, eu vou Jesus, mas eu não posso rebolar que eu não sou mais bicha. Aí eu fui pra frente assim, ó. Quando chegou aqui, o pastor falou, sobe aqui para cantar. Eu falei, não, pastor, na minha casa eu ouço todos os dias a minha mãe dizer que altar é lugar santo, é para quem tem vida com Deus. Se o senhor quiser que eu canto aqui embaixo. O pastor me deu o microfone. Quando eu peguei o microfone travestido, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Querido, desse dia até hoje, eu nunca mais saí da presença de Deus. Glória. Mas eu precisei tomar uma decisão aquele dia. Eu precisei levantar para que Deus entendesse que eu estava me rendendo a Ele. Forte demais, né, irmãos? Existe impossível para Deus?
eu vou te pedir duas coisas. Compartilhe esse testemunho com alguém que você saiba que precisa ouvir isso, que a fé dele precisa renovar.